Deus esteja conosco nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero partilhar com vocês hoje a respeito dos dons do Espírito Santo. Muito pouco, vivenciado na nossa Igreja Católica. Digo muito pouco porque tamanha é a nossa igreja, E nós vemos poucos movimentos a partir aí da manifestação dos dons do Espírito Santo. Vocês sabem que os dons, eles existem muito forte em nós e às vezes as pessoas confundem esses dons. Já me chamaram, inclusive, eu mesmo já me chamaram de feiticeiro uma vez, que achavam que era meio que feitiço. Outros chamam de adivinho, A pessoa adivinhou o que você tem. Outros dizem várias coisas, Por exemplo, que você tem premonição, Que você adivinha o futuro, As catástrofes. Gente, nada disso. Vamos entender o que a palavra de Deus fala a respeito dos dons carismáticos. Os dons do Espírito Santo, principalmente vivido dentro do movimento da renovação carismática católica e também em outros movimentos, ou seja, em outros grupos que vivem o mesmo mover que nós temos dentro do movimento carismático. Tem outros grupos que não são da renovação, que saíram da renovação, mas que vivem também esses moveres, Que vivem esse projeto, que vive a moção dos dons. Gente, anote aí, porque eu vou passar uma aula agora para vocês que vai ficar assim registrado, para vocês também colocarem em prática. Mas eu vou passar aqui um pouquinho quais são os dons do Espírito Santo. Isso aqui está no Catecismo da Igreja, tá? Catecismo da Igreja, no Catecismo da Igreja está na Palavra de Deus, não tem nada de invenção. E os homens e mulheres que vivem isso no dia a dia têm a sua vida transformada e você também terá. Então vamos lá. Quais são os dons do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento? Quais são eles? Então, são 4 listas de dons no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar dos dons carismáticos, ou melhor, dos dons do Espírito Santo de uma forma mais intensa. Existem na Bíblia, gente, no Novo Testamento, 4 listas de dons carismáticos, de dons do Espírito Santo. E onde estão escritos? Todos escritos pelo apóstolo Paulo. Todos. Paulo foi o que revolucionou as igrejas quando passou por elas. Quais são as listas que nós temos? A primeira lista são 4 listas em todo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo. A primeira lista é em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Essa é uma primeira lista. O que lá ensina? Temos dons, carismas diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade.
Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. A primeira lista dos dons, no começo parece meio confuso, mas já que vamos entender. A primeira lista dos dons carismáticos, temos dons diferentes, gente, sabe? Às vezes você não quer compreender o outro, se quer que ele seja do teu jeito, e não é assim. Os dons são diferentes, são vários dons. E como que eles são dados? É conforme a graça de Deus. É Deus quem concede. Há quem tem o dom da profecia. E a Bíblia diz que quem tem o dom da profecia exercite com fé. O que é profecia? A profecia, meus irmãos, não precisa ser uma profecia aonde a pessoa que vai profetizar, ela tem que estar assim debaixo do manto da glória de Deus, tem que estar ali, né, em oração, aquela coisa. Não, não depende disso. Precisa do profeta estar associado à palavra de Deus, estar tendo vida de oração. Inclusive, ele pode profetizar com o seu próprio entendimento, sabe, irmãos? Então, quando aparece alguém na sua vida, esse alguém, talvez você não entenda isso, mas esse alguém pode ser voz de profeta para você. E tem os profetas do bem, quantos do mal também. Tem os demônios é, que usam pessoas, e pessoas usadas pelos demônios. São profetas de Satanás. Mas tem os profetas de Deus, que são pessoas que você olha e fala: não, mas aquele não pode estar falando, me trazendo o recado de Deus. Aquele lá trabalha ali na oficina, aquela outra faz pão. Da onde? Gente, profetas de Deus são pessoas que podem profetizar, inclusive, com o próprio entendimento que tem da Sagrada Escritura. Tem profetas que vão profetizar movidos por uma unção, por uma moção. O cara está na pregação, está na oração, e Deus vem, toma ele e ele anuncia uma profecia. Ok, acontece muito. Mas no dia a dia, você pode profetizar para alguém, dentro do teu conhecimento de Deus. E São Paulo vai dizer que a profecia tem que ser julgada e discernida. Então, irmãos, qual que é a boa profecia? É toda aquela que vai te edificar, vai te pôr para cima. Aí é de Deus. Se alguém vier com uma profecia te colocando para baixo, não é de Deus. A profecia nunca é para o mal, sempre para o bem. Mesmo que ela venha trazendo um princípio, algo assim que seja ruim, mas o pano de fundo da profecia é sempre o bem. Por exemplo, vamos aqui criar uma profecia. Alguém está na minha frente, eu conheço essa pessoa. Ela fuma aos dedéu, mas fuma, 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 fuma. E eu tô falando com ela e ela diz assim: pois é, não tô bem, tal, tal, tal. Eu posso ser um profeta na vida dela, dizendo assim: ó, preste atenção, irmãos. Amiga, esse cigarro que você está fumando, esse cigarro vai fazer o seguinte: isso vai penetrar os teus pulmões, vai provocar uma necrose no teu pulmão. Talvez você não perceba agora, mas daqui a um ano, dois, 10, daqui a 20 anos, esse cigarro pode levar você à morte. Você pode ter um câncer no pulmão, você pode ter um problema respiratório, você pode ter vários problemas de saúde. Inclusive os seus dentes amarelos, você vai ter, a tua pele vai ressecar, o cigarro, ele pode matar você. Mas, mas, se você deixar de fumar, Deus
pode aumentar o teu tempo de vida. Se você deixar de fumar, você pode ter mais saúde. Se você deixar de fumar, você pode ter o seu pulmão regenerado. Se você deixar de fumar, e aí, meus irmãos, é isso. Essa é a profecia. Quando Deus mandava os profetas falar, Deus dizia: avise que eu irei destruir Sodoma e Gomorra. Mas, se o meu povo se converter, eu não destruo. Deus dizia pela boca dos profetas. Deus mandava um recado, Deus estava irado, Deus mandava um recado. Só que o recado de Deus era: se eles se converterem e voltarem o seu coração para mim, eu os livrarei. Essa é a profecia. Um dia eu profetizei numa pregação. Eu disse: você que está sentado aqui, eu quero profetizar na sua vida. Você estava indo para o inferno por causa do adultério que você está cometendo. Mas eu profetizo: se você abandonar o adultério, procurar um padre, fazer uma confissão, procurar a tua esposa, lavar a roupa suja com ela, dizer a ela do teu pecado, se você o fizer desta forma, com um coração arrependido, com um coração contrito, com um coração voltado para Deus, Deus não só vai te perdoar, mas Deus vai reconstituir a tua família e Deus vai sarar as tuas doenças, Deus vai sarar as tuas enfermidades. Gente, passou um mês e meio, o cara me procurou. Falou: olha, eu era aquela pessoa. Eu estava no adultério, a minha mulher sabia, eu estava praticamente com uma segunda mulher, eu estava bem doente, tava, já havia tido 2 infartos, preocupado com os meus filhos descobrirem, estava vivendo assim à base de medicamento, e essa outra minha mulher estava me levando um dinheiro danado e eu estava sofrendo. O que que eu fiz naquele dia que você falou? Eu disse: é comigo. Esse cara só pode estar falando para mim. Então eu vou pegar o que ele está dizendo como uma verdade e é isso. O cara, gente, ele foi, procurou um padre, ele se confessou, ele contou todo o pecado, chegou na mulher dele, disse: você sabe o que eu ando fazendo. Então é o seguinte, estou parando hoje, estou me desligando daquela mulher, não terei mais nada com ela, eu me confessei com o padre, eu quero vida nova, me perdoe, vamos reconstruir. E eles fizeram isso. Passou um mês e meio, 2 meses, ele não precisa tomar mais nenhum remédio, totalmente curado de uma doença no estômago, tava assim, o cara saía sangue nas fezes, tava doente, Deus curou ele, porque ele saiu do pecado, gente. Ele saiu do pecado e veio para a graça. Essa é a bondade de Deus. É trazer o pecador do pecado e introduzi-lo na graça. Então foi uma profecia. Eu profetizei na vida de alguém. Eu disse: se você abandonar o teu pecado. É isso, meus irmãos. Então essa é a profecia. Mais uma palavra aqui. O que que Deus pede? O profeta exerça a profecia com fé. Nós somos profeta na vida dos outros, gente. Ah, mas eu não rezo. Reze. Seja profeta você também. Se não tem um filho aí na sua casa, profetiza. Ó, filho, se você estudar, se você estiver no caminho bom, Deus vai derramar muitas graças na sua vida. Você vai ter um bom emprego, um bom salário. Profetiza, irmãos. Chega pro teu marido: olha, eu quero dizer para você. Se você abandonar esse gole que você está bebendo aí, se você abandonar o bar, aqui em casa você vai ser muito feliz. Não vai te faltar nada aqui. Aqui eu vou te dar o que você precisa. Então você tem que profetizar, dar uma profecia, até mesmo uma cura. Sabe, irmãos? Quero profetizar na tua vida, irmão. Ore, faça jejum, viva abstinência. E eu quero declarar: você está curado dessa doença em nome de Jesus. Mas faça a tua parte com Deus. Procura um sacerdote. Profetizemos, irmãos. Profetizar não é adivinhar. Não é adivinhar. Ah, eu estou adivinhando que vai acabar o mundo. Não. Nem Jesus sabe a data e a hora. Ele diz: não sei quando vai acontecer. A profecia nunca é para o mal. Ela é sempre para o bem. Um dia, num grupo de oração, no abastecimento, uma serva disse:
O senhor me mostra que vai morrer um servo. Não, não vai morrer um servo. Eu até repreendi ela. Falei, amiga, não. Deus não dá essa palavra aqui, não. Deus não dá essa palavra, não é dessa forma. Pode até morrer alguém. Você pode até acertar no chute. Mas Deus jamais vai revelar isso. Deus pode revelar diferente. Deus pede que façamos uma vigília. Deus pede que façamos tal coisa em prol da vida de alguém. Aí sim, aí sim. Mas Deus nunca vai dar uma profecia para o mal. Deus está dizendo que vai tirar alguém da sua família por causa que você está no caminho errado. Mentira. Isso não vai acontecer. Deus não vai dizer isso. Você pode profetizar dizendo: olha, você, meu irmão, que está no caminho errado, para que você possa ter a paz na tua família, as bênçãos vêm para sua casa. Volte para o caminho do bem. Eu profetizo na sua vida. Se você abandonar esse caminho errado, Deus vai guardar a tua família. Então você pode ser profeta. Cuidado com as profecias mentirosas. Elas são falsas. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Qual que é o ministério, irmãos? O que é o ministério? É um serviço. Na igreja, fora da igreja, é um serviço. Todos nós temos um chamado. Há quem tem um chamado em casa, rezando o terço, rezando o rosário, lendo a palavra, orientando os filhos, cuidando do marido, da casa. É um ministério, é um cuido. Outros o fazem de uma forma mais intensa na igreja. Então, cada um tem um ministério. Ah, eu sou do Ministério de Música, então cuide do Ministério de Música. Ah, eu sou do Ministério da Pregação, então se dedique à pregação. Nos grupos de oração e na igreja, tem várias pessoas querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a pessoa ela é ministra, ao mesmo tempo ela quer fazer a leitura e ao mesmo tempo ela quer ajudar o padre a trazer água para benzer. Também ela quer aproveitar e dar os recados. Ela quer participar de 3, 4 pastorais ao mesmo tempo. Ela quer fazer várias coisas e não se dedica a nenhuma. Sabe, gente? Isso está errado. Está errado. Você tem um ministério na igreja? Dedique-se a ele. É a música, é a pregação, é a intercessão, é talvez lá a mãe que reza pelos filhos, o terço, né? O terço dos homens. Há um ministério, é um serviço que você presta para a igreja. Qual que é o teu serviço para a igreja? Você é ministro? Ok, se dedique como ministro. Você pode fazer as outras coisas também, mas tem que ter uma dedicação só. Ah, eu coordeno a pastoral do dízimo, mas não dou conta. Não dou conta porque daí tem que ajudar ali, ajudar lá e tal. Esqueça. Ou você se dedica, ou você abandona o barco. Tem várias pessoas fazendo várias coisas na igreja e não está conseguindo. Não está conseguindo. Ah, eu sou do acampamento. Se dedica no acampamento. Se dedica no acampamento. Não vai assumir mais coisas, daí você não faz nada. Ah, eu sou da renovação carismática. Se dedica à renovação. Se dedique. Eu conheço irmãos do meu grupo de oração que eles servem na renovação, na pastoral, servem no acampamento, servem como ministro, servem também 5, 6, 7 serviços dentro da igreja. Ok, se ele consegue dar conta, top, fechou. Mas a maioria não consegue. Aí abandona a esposa dentro de casa, não dá mais atenção para os filhos, não senta fazer uma tarefa com os filhos, né? É, é fácil. Ah, eu sou missionário e foge de casa, não ajuda em nada. E aí? Isso não é ser missionário, não, né? Então, pessoas que ficam mais fora da igreja do que dentro de casa, isso não é correto. O que eu, Jonei, eu faço? Eu tenho meu trabalho na área de jornalismo, que é a minha função, eu dou notícias. Eu tenho meu apostolado de evangelização na internet, ou seja, eu rezo o terço de manhã no Facebook, rezo o terço no canal do YouTube. À noite eu tenho os meus horários de oração, eu faço os combates, rezo as novenas e vou fazendo isso, vou fazendo, só que eu faço de acordo com o meu tempo. Ontem, por exemplo, eu queria ter feito uma noite de oração, não deu tempo. O que eu aprendi?
Eu sou uma pessoa que eu não posso ter tempo, eu não posso ter horário fixo. Eu não posso ter, gente, horário fixo. Ah, tal hora o janeiro vai fazer tal coisa. Esqueça. Não consigo ter horário fixo. Por quê? Porque eu estou fazendo várias coisas. Só que não são várias coisas. É uma coisa várias vezes, sabe? Então, assim, eu preciso me dedicar nisso. Eu não tenho muito horário, mas eu sempre estou fazendo. Agora, dentro do grupo de oração, eu me dedico ao meu grupo de oração. Eu coordeno a pregação do grupo, então tenho que cuidar dos pregadores. Eu prego no grupo de oração, eu saio pregar para outras cidades, então eu tenho que zelar do meu ministério. Qual que é o meu ministério? É a pregação, meu primeiro chamado. Zelo sobre ele. Quando eu vou pregar, gente, eu abandono tudo. Aquele dia para mim é só me preparando. Eu trabalho, faço minhas coisas, mas meu foco está na pregação. Passo o dia rezando, passo o dia estudando e vou para a pregação e dou minha vida naquela 1 hora que eu tô ali pregando. 1 hora, 1 hora e meia, eu dou a minha vida. Eu saio ensopado, camiseta, tudo, mas eu vou entregar a mensagem com qualidade dentro da minha fraqueza, da minha pobreza. Então, qual que é o teu ministério? Assuma ele. Por exemplo, eu há um tempo atrás estava fazendo várias coisas. Parei. Eu estava fazendo um programa de rádio, não sei o quê, estava com 10 afazeres. E a minha menininha, papai, vamos brincar? E eu sem tempo para ela. Cortei tudo, gente, cortei tudo. Agora, qual que é o meu foco? Grupo de oração, Ministério de Pregação, e eu sirvo como ministro toda quarta-feira aqui na comunidade, ininterruptamente. Aos sábados eu também sirvo ali, mas ali é uma forma mais. Faço isso de uma forma mais com a ajuda de outras pessoas. E faço o meu trabalho de evangelização na internet. Esse é o meu foco. Qual é o teu foco? Qual é o teu ministério? Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Dentro do ministério tem várias opções. Tem pessoas que no ministério têm o dom de ensinar. O cara ensina, o cara é professor, o cara dá catequese, ele dá palestra, ele ensina, ele que ele o faça com qualidade. Quem tem o dom de exortar, que exorte. Tem aqueles pregadores da exortação, enfim, o fazem. Aquele que distribui as esmolas, sabe? Tem pessoas que têm o dom de fazer isso, distribuir esmolas e coisas assim. Aquele que presida com zelo, o que que é o presidir? Né? Um padre, por exemplo, um bispo, ou quem ocupa a tribuna, ocupa ali o altar, né? O presbítero está presidindo, está conduzindo um culto, conduzindo uma missa, está fazendo isso com zelo, está cuidando aí do seu rebanho. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. O que que é exercer a misericórdia? Nós sabemos aí os irmãos que trabalham, né, nessa área, né, que cuidam dos pobres, dos que estão precisando de esmola, né, enfim. Então, nesse primeiro eixo, irmãos, nós temos aí os que profetizam, nós temos os ministérios, os que ensinam, os que exortam, os que fazem doações e ajudam, e os que praticam a liderança em presidir, em conduzir o povo, né? Tem pessoas que são líderes, não adianta. Eu não sou líder, sempre falei, eu não nasci para isso. O meu negócio é pregar e rezar. Tem pessoas que são líderes, elas lideram grupos, pessoas, têm facilidade, presidem as coisas, né? Não é só presidir missa, preside tantas outras coisas. E pessoas que exercem a misericórdia, tá? São esse povo aí que cuida dos carentes, que, que fica andando para a rua procurando alguém doente no chão para cuidar, para fazer curativo, né? Os que trabalham com o povo de rua, tem um dom da misericórdia, tem um amigo meu que tem, ele leva para casa dele os andarilhos, ele dá banho, dá comida, abraça os caras, reza com eles.
Ele tem esse dom, eu já não tenho, mas ele tem. Até um dia eu falei pra minha esposa, por que que o meu coração é tão duro assim? Ela disse, não é que é duro, você faz o bem, só que não é o teu dom, então não queira fazer o que é para outro fazer. E é isso, gente. Não adianta você querer fazer o que não é para você. Qual que é o teu chamado? Aonde que toca o teu coração? É isso, é isso. Então tem pessoas que têm o dom da misericórdia, sabe? Todo mundo tem que ser misericordioso. Eu tento agir com misericórdia. Eu vejo alguém passando necessidade, sempre estou ajudando. Faço campanha na internet, cesta básica, e faço a correria e ajudo mesmo. Mas tem pessoas que só vivem disso. Não pode vir uma pessoa sem blusa na rua, já vai atrás. Vem cá. Por que isso não tem blusa, irmão? Ah, eu não tenho, então vou te arrumar. São pessoas que exercem a misericórdia. Mais um tema aqui para a gente dar continuidade aqui. Existe uma segunda lista também dos dons. A primeira lista dos dons é profecia, ministérios, ensino, doação, liderança, misericórdia. E há um segundo elo também, tem um segundo momento de lista de dons. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, e a outro o dom de milagres, e a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Nessa lista nós temos palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, milagres, também profecia, discernimento dos espíritos, línguas e interpretação das línguas. Isso aqui é grandão, hein, gente? Isso aqui vai dar um trabalho para me explicar para vocês. Mas olha, nesse segundo rol nós temos como sínteses a sabedoria, a palavra de ciência, a fé, a cura, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, línguas e interpretação do dom das línguas. Só que isso aqui eu vou trazer amanhã, né? Porque já deu aí já 20, quase meia hora de bate-papo hoje. É só meia horinha mesmo. Então o que que nós vimos hoje, meus irmãos? Hoje, nesse primeiro dia, a primeira lista dos dons carismáticos. A primeira lista dos dons do Espírito Santo. A primeira lista, Romanos capítulo 12, versículo 8. São quatro listas, hoje é a primeira, dos dons carismáticos. São os dons que são diferentes conforme a graça de Deus. Uns têm o dom da profecia, e se tem, faça-o conforme a fé. Profetize, profetize, não tenha medo. Aquele que é chamado ao ministério, faça valer a pena o seu ministério. Não sei qual é. O que é ministério? Serviço. Então, eles têm o dono ministério, o ministério sacerdotal, é um serviço para a igreja, vai servir lá. Tem o ministério de oração, procura e libertação, ministério de pregação, de intercessão, ministério voltado aos acólitos, ministério voltado a, ali aos ministros de Eucaristia. São vários ministérios. O que é o ministério? É um serviço na igreja. Ah, eu não tenho ministério. A senhora faz alguma coisa na igreja? Faço. O que a senhora faz? Ah, eu ajudo lá, por exemplo, na música. O ministério da senhora é ministério de música. Eu limpo a igreja. É um serviço. Se torna um apostolado. É praticamente um ministério. Você está contribuindo com a igreja. Ah, eu tenho o dom de ensinar. Vai ensinar. Vai ser catequista. Vai dar palestra. Vai, vai pregar. Ah, eu tenho o dom de exortar. Eu não sei, eu exorto. Eu vejo uma pessoa, eu tenho que falar para ela que aquele não é o caminho. Então, exorte com amor, com sabedoria, com simplicidade. Exorte, exorte. Também, eu distribuo esmolas. Eu gosto de guardar um dinheirinho e dar para os outros. Faça isso com amor e com simplicidade. Eu presido. Eu
gosto de presidir, eu quero estar à frente das comissões, dos projetos de evangelização. Faça, irmão. Faça com zelo, como diz a palavra. Ah, eu exerço a misericórdia. Eu tô aí para ajudar, eu quero ajudar na cesta básica, quero ajudar no sopão, eu quero ajudar morador de rua, quero ajudar indo visitar doente, quero ir nas cadeias, quero exercer a misericórdia para aqueles que às vezes nem merecem, mas eu quero ser misericordioso. Faça isso com amor, faça com carinho, exerça, exerça. Nesse primeiro rol, então, irmãos, nós fechamos com esses dons. Os dons do Espírito Santo na primeira lista de São Paulo, Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Amanhã nós iremos falar da segunda lista, tá bom? Amanhã vai ser forte, hein? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé, a cura, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, línguas e interpretação das línguas. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus. Deus abençoe. Quem ouviu inteiro, escreve aí, ouvi inteiro a formação de hoje. Deus abençoe vocês.